feliz, para uma vida saudável dentro do relacionamento de casal. Segundo Bert Hellinger, autor das Constelações Familiares, o sexo é o maior ato humano possível. E ele tem boas razões para defender essa sua ideia. Segundo ele, é apenas através do ato sexual que a vida é possível de forma natural para toda e qualquer pessoa. Então, todo ser humano que veio ao mundo de forma natural, veio ao mundo porque aconteceu um ato sexual entre um homem e uma mulher. Então, essa é a maior justificativa para dizer que o sexo, para ele, é o maior ato humano possível, porque através dele uma nova vida pode ser gerada. Além disso, é o ato sexual que torna o homem e uma mulher um casal, porque enquanto eles estão paquerando, se beijando, enquanto eles estão se cortejando, mas que ainda não aconteceu o ato sexual que os vinculasse enquanto homem e mulher, enquanto casal, eles então estão apenas como dois seres humanos individuais. Então essa formatação de casal para ele vem somente quando tem o amor e o sexo. Também é o ato sexual que torna o homem e a mulher pais de forma natural, ok? Também é o ato sexual que pode trazer um prazer que nós não poderíamos experimentar de outra forma. Um prazer, segundo eles, sem precedentes, impossível de ser mensurado, tamanha magnitude. E também, além de tudo isso, é através da relação sexual que nós temos os maiores riscos. Através de um ato sexual nós nos vinculamos, tanto que o abuso sexual com penetração, ou seja, o estupro sem consentimento, a relação sexual sem consentimento, o estupro, então, no caso, ele vincula a vítima e o abusador. Mesmo que um vínculo totalmente permeado por dor, permeado por traumas, mas existe ali a vinculação. Tanto que tem uma síndrome chamada síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima tende a se apaixonar pelo agressor, abusador, sequestrador, porque vai gerando vínculo e o ato sexual, com amor ou sem amor, ele pode vincular. Então, aqui estão boas razões para que a gente olhe para a relação sexual com seriedade, entendendo a magnitude do sexo. Aí, para muitos especialistas, para além do Bert Hellinger, que é da constelação familiar, muitos outros especialistas consideram que o sexo é a primeira força do universo, a maior força do universo. Para eles, para esses especialistas, supera-se até mesmo o amor, porque eles falam que o amor não dá conta de gerar uma nova vida, enquanto que o ato sexual consegue gerar uma nova vida, e é justamente o ato sexual que permite a manutenção da vida sobre a Terra. Então tem muitos especialistas que defendem que a primeira força do universo não é o amor, e sim o ato sexual. E depois de um vínculo de um homem e de uma mulher, a partir do ato sexual, jamais esse casal que se vinculou através do sexo terá uma separação sem dor ou sem culpa. Por isso que mesmo as relações casuais, quando a mulher está solteira, ela tem relação com outros homens, e mesmo que ela não tenha amor por aquele homem, aquela separação, cada um vai para sua casa, no dia seguinte não se falam, isso tende a gerar muita dor, mesmo que de forma muito secreta. E as mulheres, por acessarem mais os seus sentimentos, tendem a perceber essa dor de forma mais nítida do que os homens que fingem não estar sentindo nada. Mas segundo os especialistas, o sexo, quando vincula, depois não é possível que haja uma separação de corpos sem que haja dor ou culpa. Então imagina o divórcio dentro de um relacionamento onde, além do sexo, além do amor, além da constituição de um novo sistema, ainda se teve filhos. Por isso que um divórcio é permeado por uma dor que é quase imensurável. É como se nem tivesse como mensurar tamanha dor e culpa que permeia um casal que passa pelo divórcio. Muitos casais
infelizmente, retiram ou menosprezam a sexualidade da sua rotina. E isso traz um grande prejuízo porque a sexualidade delimita o relacionamento de casal. E eu trago aqui um exemplo de consultório, porque eu já atendi casais que eram os dois deficientes e casais onde apenas um era deficiente, e deficiências que deixaram essas pessoas incapacitadas para o sexo tradicional, com a penetração, com a ereção. E era incrível ver naquelas pessoas um empenho, um esforço enorme para que mantivessem a relação sexual através da estimulação do corpo como um todo. Então ali eu via a importância da sexualidade ser mantida para que esse casal se preservasse realmente não como amigos, mas como homem e como mulher. E tantos casais que têm a oportunidade do sexo através da penetração, através da energização mesmo dos seus órgãos sexuais e desprezam e não consideram a bênção que tem, porque através da penetração, através da conexão dos órgãos sexuais, esse casal se nutre energeticamente, esse casal se conecta, esse casal fortalece os seus vínculos e, infelizmente, tantas pessoas negligenciando a sexualidade dentro do casamento. Inclusive, eu quero focar essa aula na dinâmica da recusa sexual que acontece quando um dos parceiros, infelizmente em geral as mulheres, tendem a recusar sexualmente o seu parceiro. Muitas vezes tendem a punir o seu parceiro com a ausência de sexo por conta de eles não terem sido gentis, legais, por conta de estarem descompensados na lei do equilíbrio. E muitas mulheres fazem isso porque desconhecem o prejuízo que é para o relacionamento quando começa a tirar do casamento o fator sexo. Fazem ingenuamente, mas isso não as protege. O fato de estarem fazendo inocentemente não quer dizer que elas não vão sofrer as consequências. Elas vão sofrer e são consequências graves, porque o casal vai perdendo a sua delimitação enquanto homem e mulher. Vão se tornando amigos, vão se tornando sócios, vão se tornando parceiros, mas não homem e mulher. Porque o sexo traz essa dimensão da vinculação. Então, o que acontece? Eu vou colocar a mulher porque é mais comum a mulher fazer isso. Quando a mulher se recusa a ter a relação sexual com seu parceiro, com seu marido, né? Aquele que deseja e que procura, então aqui no caso vou colocar o homem. Então quando o homem procura a mulher, nesse caso aqui onde ela está fazendo a recusa, ele está se colocando numa posição de quem reconhece que é necessário o ato sexual. Ele se coloca como o receptor. Então eu estou apto a receber a sua energia através do ato sexual. E isso, segundo os especialistas, é uma postura humilde. Isso favorece a união do casal. Esse que está indo procurar e demonstrando o desejo pelo sexo, ele está se expondo mais do que o outro. Então, ele demonstra as suas necessidades e tem coragem de se expor, mostrando que naquele momento ele deseja essa vinculação. E ele demonstra também que ele está disposto a receber. Quando ele faz esse movimento de demonstrar as suas necessidades e o outro se afasta, esse que se afasta, pelo contrário do que a gente viu nesse que procura, esse aqui que se afasta está se mostrando mais arrogante, porque ele se posiciona como se ele estivesse aceitando ou não. Ele vai avaliar se ele aceita ou não suprir as necessidades desse outro. Então, essa postura é arrogante, é uma postura de superioridade. Quando cede como se estivesse dizendo para o outro, tá bom, eu vou te fazer esse favor. E essa pessoa se mostra indisponível, até chegar um ponto de essa outra aqui se convencer e às vezes parar de procurar por respeito mesmo, às vezes por respeitar a indisponibilidade dessa pessoa aqui e evitar atrito. Então, essa pessoa é como se ela estivesse dizendo,
para esse outro parceiro. Eu sou completa, eu não preciso de ser complementada por você. Eu sou segura e não preciso ficar me vinculando a você para nos fortalecer enquanto casal. E isso vai lesando o relacionamento e, no caso, se a mulher faz isso, ela lesa o seu feminino porque ela corre o risco de, ao ficar negando o homem, para ela se sentir completa, ela desenvolver a masculinidade nela, porque você já aprendeu que nós nos sentimos completas quando nós deixamos o masculino, quando nós nos conectamos a um homem e deixamos o masculino dele nos complementar. Se eu não tomo o meu homem, inclusive sexualmente, eu então vou ficando somente com o feminino, e aí para me complementar, eu aumento o meu masculino e começo a agir como um ser hermafrodita, que não preciso do outro. Eu tenho, digamos, as duas sexualidades, as duas energias em mim. Só que isso gera muita solidão, porque o próximo passo é ir gerando o afastamento do homem. Eu não preciso de você. É claro que em alguns casamentos é a mulher quem faz esse movimento, geralmente é a mulher, mas em outros casamentos o homem é quem faz esse movimento. E não interessa se é o homem ou se é a mulher, de toda forma isso é extremamente prejudicial para o relacionamento. Por isso que nós dizemos que um casal precisa cuidar da sua rotina para sobrar mais energia, precisa cuidar do equilíbrio para parar de terem aí cobranças internas um pelo outro, para não ficarem usando essas cobranças como forma de justificar um afastamento e descontar na questão sexual esses desequilíbrios que estão acontecendo. O casal às vezes precisa se curar financeiramente para conseguirem se entregar, porque às vezes estão preocupados. Ou seja, são curas importantes de serem feitas para que o sexo possa acontecer de maneira muito saudável. Então aqui eu quero compartilhar com você soluções práticas para que vocês saiam, se for o caso do seu relacionamento, para que vocês saiam dessa negligência com relação à questão sexual. Primeiro ponto, olhar e valorizar o sagrado que há na sexualidade. Volta ali no primeiro slide e leia. A importância do sexo é a maior força, para alguns especialistas, é maior até mesmo do que o amor em termos de magnitude, e é algo sagrado, porque é através dele que a vida chegou para você, que a vida chegou para o seu marido, se vocês têm filhos. Foi através do sexo, e se não foi, é assim que de maneira natural as crianças vêm ao mundo. Então olhar para essa questão da sexualidade e entender a magnitude dessa força para que você não queira extinguir isso dentro do seu casamento, que é algo que você quer que dure muito tempo. Segundo ponto, um cuidado em relação às práticas que desperdiçam a energia sexual, como por exemplo a pornografia, o excesso de masturbação, e isso em geral é mais comum nos homens e é muito difícil combater o uso da pornografia por parte do marido, porque é algo que ele acessa, né, escondidinho, qualquer minuto que ele ficar sozinho com um sinal de internet ou enfim, existem várias formas de acessar isso, infelizmente está disseminado, todo lugar que vai, a gente sabe que é possível a conexão com a pornografia. Então o que cabe a você é evitar o uso da pornografia, porque isso contamina o ambiente onde acontece o uso da pornografia, ele fica realmente poluído em termos energéticos, e evitar definitivamente o uso da pornografia durante a relação sexual de vocês. Por mais que isso hoje seja uma prática dentro do casamento de vocês, não seja radical, não explique essas teorias para o seu homem se ele não tiver abertura, porque senão ele vai achar que você está viajando na maionese, mas vá retirando isso dia a dia do seu relacionamento. Diga para ele que você não gosta mais, diz para ele que da noite para o dia você começou a sentir náusea por conta disso, enfim. Se ele for um homem respeitador, pelo menos durante o ato sexual, vocês não vão fazer uso de pornografia. Ele vai evitar fazer uso de pornografia. E se ele tiver abertura, convém que você mostre essa aula para ele, convém que você
estude e busque compreender, principalmente com os ensinamentos orientais, como eles têm, qual é a visão deles sobre essa questão da pornografia, poluindo a energia do casal, tá bem? E o excesso de masturbação, porque por mais que traga o êxtase, os estudos mostram que o orgasmo, ele vindo da masturbação, ele atinge apenas um certo nível. Digamos que, eu não me lembro exatamente aqui, mas digamos que ele atinja 97% do total do orgasmo que vem através do ato sexual. Então, o que acontece? É como se na masturbação a gente não tivesse o orgasmo total e ficasse aquele resquício. E aquele resquício, às vezes, ele pode ir se acumulando, e aí na relação sexual é onde você consegue ter de fato o ápice, o alcance total do orgasmo. Então, não é que você não deva se masturbar durante a relação com seu marido ou sozinha, não tem nada a ver, você pode. Só não gaste muita energia, porque a masturbação ela esvazia, né, aquela necessidade sexual. Então, só não faça em excesso e saiba também que fica aí esse resquício. E aí, então, é importante que você descubra formas, né, de chegar ao prazer durante a relação com o seu marido, e nunca é tarde. Se você está casada há 20 anos, nunca teve orgasmo com ele, de forma com a penetração ou com sexo oral, você pode, né, vir a ter isso mesmo depois de muito tempo de casada. Nunca é tarde. Só não use a masturbação excessivamente para você não ficar se esvaziando sem a vinculação, tá bom? O terceiro ponto é você se dispor a procurar pelo outro sexualmente. E geralmente a mulher foge da relação sexual, não é por mal, não é porque ela não gosta, não é porque ela não gosta do marido. Muitas vezes tem fatores externos, então é importante você observar, é importante você saber. Primeiro, é importante você buscar por ele, porque isso renova nele a admiração por você, porque você é uma mulher que busca por ele, e também a sua admiração por ele. Poxa, se eu estou admirando o meu homem, né, então eu vou desejá-lo sexualmente. Mas você precisa saber, com o estresse elevado, pode ser que você faça um movimento de fugir do relacionamento sexual. Então, procure baixar o seu cansaço e o seu estresse, procure ter uma rotina que te sobre energia, porque a relação sexual ela vai fazer uso da energia sexual e ela é energia vital. Então, se você trabalha a ponto de ficar exausta, de fato o sexo vai ficar para um terceiro plano. Você precisa ver a questão dos hormônios, porque às vezes existe alguma disfunção hormonal que está mexendo com a sua libido. Você precisa ver se tem questões do trabalho ou com os filhos ou questão financeira que está te roubando energia, te deixando preocupada, porque daí você não consegue se entregar no ato sexual. E também ver se não tem em você o excesso do masculino, aquela arrogância, eu não preciso do homem, então tá, eu vou ver se eu vou ceder ou não aos seus desejos, enfim. Olhe para isso. Veja qual desses pontos aqui merece a sua atenção, se porventura você estiver percebendo a tendência em fazer o afastamento sexual em relação ao seu marido, tá bem? Quarto ponto, cuidado para não projetar sobre o seu parceiro a raiva que você tem de outros homens que atentaram contra a sua inocência e a sua pureza. Muitas mulheres sofreram algum tipo de abuso sexual. Mulheres tiveram, né, a sua inocência violada. E muitas vezes, quando isso acontece, a mulher guarda aquilo, às vezes ela não desenvolve nenhum problema, nem psicológico, nem físico, mas lá dentro dela aquilo não está bem resolvido e ela joga isso sobre o seu homem. Ela faz com que o homem... É como se ela visse naquele homem, quando ele vem procurá-la sexualmente, é como se ela visse naquele homem
aquele filme que aconteceu lá no passado. E o que esse homem tem a ver com o fato de outro homem ter desrespeitado essa mulher? Então ele não pode ser punido por algo que aconteceu com ela lá no passado. Ela não precisa contar para ele se ela não quiser, mas essa mulher precisa procurar ajuda. Então existem profissionais, sejam psicólogos, psiquiatras, geralmente o psicólogo, sexólogo, que ajuda a cuidar dessa saúde sexual, mesmo tendo havido o bloqueio por conta de abusos sexuais na infância. E, obviamente, não são só mulheres que passam por abusos sexuais. Existem homens também que foram molestados e abusados sexualmente na sua infância. E aí pode ser que algum trauma também tenha ficado a ponto de prejudicá-los em relação à ereção, à manutenção da ereção ou até mesmo na fuga do ato sexual. Então não seja negligente com a sua saúde psicológica, com a sua saúde sexual. Procure ajuda se por acaso você passou por algum problema, algum abuso na sua infância, ok? O quinto ponto é respeitar o desejo do outro. O que significa isso? Não é necessariamente ceder ao outro quando ele quiser o sexo. Se você naquele momento não quiser, não tiver condições, que você tenha respeito na forma como vai comunicar a recusa. Então, assim, é respeitar mesmo que você não o atenda. Se você tiver uma postura respeitosa e isso não for corriqueiro, isso não traz prejuízos para o relacionamento, porque ninguém é obrigado a fazer sexo quando não está disposto, quando não tem condições, tá bem? Mas quando for recusar, que isso seja feito com muito respeito, a título de não humilhar o outro dentro das suas necessidades. Outro ponto muito importante é sensibilidade e adultez quando for conversar sobre sexualidade, porque para o homem esse é realmente um assunto muito delicado, então eles se ofendem facilmente, dependendo do jeito que você fala, parece que você está cobrando ou está desrespeitando, comparando ou até mesmo desprezando os esforços dele em satisfazer ou em ser um homem viril. Então, muito cuidado, os homens são sensíveis sim quando o assunto é sexualidade. E aqui, antes de encerrar essa aula, quero trazer uma nota que eu acho extremamente relevante para uma aula como essa, que é a questão de manter em segredo tudo o que acontece na esfera íntima do casal. Porque a nossa sexualidade, ela é um ponto muito vulnerável. Todos nós, se tem um ponto onde a gente é vulnerável, é na nossa esfera íntima. Então a gente não deve compartilhar com as pessoas a nossa intimidade, principalmente se for aleatoriamente. Então muito cuidado com o que você conta para uma amiga, muito cuidado porque isso pode degradar quando você fala da sua intimidade sexual ou com seus filhos ou com outras pessoas. Então isso é para ser conversado entre o casal e o que precisar de ajuda, levar apenas para profissionais especializados com título, a título de encontrar uma solução para o problema, tá bom? Os relacionamentos realmente podem sofrer, podem ter inclusive términos, rupturas por conta da exposição leviana da sexualidade.